Tem gente participando pelo WhatsApp? Então vamos registrar a galera. 31 99651 9657. O sentimento da galera após a vitória do Cruzeiro 1-0 contra o Vasco da Gama. Vamos lá pro primeiro. Olá, galera, Rádio Itatiaia, grande jornada esportiva, o Alisson Ribeiro de Uberaba, Minas, muito legal essa vitória do Cruzeiro por 1-0 esta noite em Uberlândia, hein? Legal, importante é os 3 pontos e o Cruzeiro o 4º colocado do Brasileirão, hein? E o próximo domingo promete, hein? Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, com certeza um grande clássico do futebol brasileiro. Um abraço. Abraço pra turma do Triângulo Mineiro, alô Uberaba. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Boa noite toda a turma da Itatiaia, Manuel aqui de Uberlândia, para exaltar a força e a superação do time. E o Jardim, o Jardim que tem banco para peitar, para bancar. Gabigol, Dudu, e mostra quem manda é ele, quem não quiser, tchau. Parabéns, Pedrinho, dá essa aval pro Jardim. Vamos que vamos, um abraço. Abraço, obrigado também pela sua mensagem. Aí comentamos sobre isso há pouco, né? Escalar quem tá bem pra jogar. O currículo, nesse momento, não interessa. Tem que ser quem tá bem pra jogar e fim de papo. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Boa noite, meu nome é Douglas, sou do bairro Rosa Neves. E a minha pergunta vai para o Edu Ponce. Cássio hoje um gigante na vitória do Cruzeiro. Salvou o que poderia acontecer o pior. No final, sai chorando do campo. Poucos jogadores vão te abraçar para parabenizar pela partida. Será que esse grupo tá unido ou será que esse grupo tá rachado? Boa noite, um abraço a todos. Abraço pra turma do Rosa Neves. Ah, cara, não, eu acho que geralmente o goleiro comemora sozinho, né? Num gol, tá mais longe, defesa, né? Tá mais longe, mais distante. Acho que a turma foi comemorar lá na frente, perto da torcida. O Cássio tava no gol que a torcida do Vasco tava, né? E a maioria dos atletas, todos foram comemorar junto da torcida do Cruzeiro do outro lado. Não vejo dessa maneira. O Cássio fez um grande jogo. Acho que ali o choro do Cássio foi mais de alívio do que de qualquer coisa, porque ele sabe que nos 2 jogos anteriores ele falhou. E eu tô com o Jardim. Ele foi um dos responsáveis, não o responsável, porque futebol, repito, é jogo coletivo. E eu queria destacar outro jogador, cara. Fez um partidaço. Quem? Vidalba. Partidaça do Vidalba, cara. Resposta importante também. Havia muita dúvida, né? E num jogo que tinha o Verratti, né? Que mal teve uma oportunidade, Cirilo. A gente falou muito antes do jogo da ausência do Fabrício Bruno, do perigo que seria ter o Verratti ali com o Vidalba, com o Jonathan Jesus. E o Vidalba fez uma partida muito acima, um cara que foi muito seguro, deu bico quando tinha que dar bico, foi dele o início da construção do gol do Cruzeiro, ele faz o lançamento, muitos vão chamar de chutão, eu chamo de bola longa de lançamento, pro Wanderson, nas costas da última linha defensiva do Vasco, o Wanderson vai pela esquerda, faz o cruzamento, há um desvio no meio do caminho e o Christian faz o gol na segunda trave. Então destacar o ótimo jogo que fez o Vidalba, mas acima de tudo a parte coletiva de um Cruzeiro que não foi brilhante, não foi o melhor jogo do Cruzeiro, pelo contrário, não foi nem o segundo melhor jogo do Cruzeiro. Em termos de produtividade e volume, eu vou falar um negócio que alguém pode até achar que eu sou maluco, mas contra o Palestino o Cruzeiro teve um volume muito maior ofensivo. E perdeu o jogo. Só o Lautaro era 2-0 Cruzeiro. Pois é. 2 passes do Gabigol. É o futebol, cara. Futebol é isso. Futebol você tem que ser eficaz. Você produz, você cria, trata de fazer. Ainda mais jogo equilibrado, como foi esse jogo Cruzeiro e Vasco. E o Vasco criou ali 3-4 e esbarrou no melhor jogador em campo, no Cássio. Tomara que isso traga ao Cássio confiança, paz. Ele é um grande goleiro, mas segue sendo questionado por conta das suas falhas na temporada. E hoje está sendo elogiado por conta da sua grande atuação diante do Vasco. Então, é uma vitória, acima de tudo, para dar confiança para esse Cruzeiro em campo. Abraço pro Wilson Alckmin, tá pedindo aqui, ó. Coloca a narração emocionante do Hugo Sérgio no fim do jogo. Daqui a pouquinho vamos trazer o gol da vitória, o gol do Christian, já com o nosso Hugo Sérgio, tá participando pelo YouTube. O Carlos Eduardo também tá dizendo que o Vidalba jogou demais, obrigado pela participação. Quem também está participando com a gente é a turma lá de Carmo, do Paranaíba, o Iago, o Eurico, a Priscila e a Janaína. Turma que tá ligada também pela Itatiaia e participando conosco. Participe você também pelo YouTube, Itatiaia Oficial e Itatiaia Esporte. E pelo WhatsApp a turma participa. Vamos lá pro próximo.
Meu nome é Arilton, falo da cidade de Corinto, Centro Geográfico de Minas. Vai entender o futebol. Nem parece o mesmo time do Cruzeiro que quinta-feira perdeu para uma equipe que, na minha opinião, é tecnicamente inferior ao Vasco. Mas vamos lá. Quarto colocado no Brasileirão, G4. Amanhã é um outro astral. Ai, cabuloso! Valeu, Arilton. Obrigado pela mensagem. Turma de Corinto. É isso aí. Vitória pra mudar o astral. Crise só para com vitória. O Cruzeiro tem que voltar a vencer os jogos, voltar a se acostumar mais com as vitórias do que com os resultados negativos, né? Inadmissível que o Cruzeiro seja o time que mais perde do que vence nos últimos tempos. Isso não é normal. Baita vitória do Cruzeiro, um baita resultado. Tô contigo aí nessa. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Boa noite, Cirilo. Marcelo, Divinópolis. Gostei também da atuação do Vidalba. Para mim, o Cássio foi melhor em campo, mas gostei também muito da atuação do Vidalba. E quinta-feira, vamos ganhar do Vila. Um abraço para todos. Valeu, Marcelo. Um abraço pra turma de Divinópolis. Falou do Vidalba também. Elogiável, com certeza. Demais o Vidalba, tá? Grande jogo dele, um jogo de muita dificuldade, né? Tendo que marcar um dos grandes centroavantes do campeonato. 996519657. Boa noite a todos da Rádio Itatiaia. Aqui quem fala é o Alceu da Farmácia, Barreiro de Cima. Hoje eu quero é parabenizar toda a equipe do Cruzeiro e a narração do Hugo Sérgio. Espetacular. Boa noite a todos. Valeu, Alceu. Obrigado pela audiência, turma do Barreiro. Hugo Sérgio é cracaço, com toda certeza. Mas é nosso. É nosso, é nosso, é nosso. E ninguém tasca. Tudo nosso e nada deles, diria o próprio Hugo Sérgio. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Jorginho, João Molevade. Cruzeiro hoje aí mudou de postura, né? Jogou com vontade, disposição. O jogo foi parelho aí contra o Vasco. O Cássio aí, né, deu uma resposta rápida depois das falhas que aconteceu nos jogos passados aí. Fez a diferença, né? Graças a ele aí conseguimos os 3 pontos. Nem todo jogo vamos jogar bem, mas a vitória e os 3 pontos é necessário. E contra o Flamengo aí, temos que reforçar o meio-campo, porque vai ser no meio-campo que vai ser decidida essa partida. Valeu, Jorginho. Abraço pra turma de Bom Levade. Ele falou do meio-campo. O Flamengo tem muito jogador, né, cara? No setor de meio-campo. Hoje o Flamengo jogou com Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta. E o ataque teve Everton e Pedro. É disparado o melhor time do Campeonato Brasileiro, né? Se olhar pro banco, tinha Danilo, Michael, Plata, Luiz Araújo, Alan e mais. Tinha mais. Um monte de jogador bom, É o principal time do Campeonato Brasileiro e na sexta rodada assume a liderança. Bruno Henrique começou no banco. Bruno Henrique começou no banco, entrou no segundo tempo, boa lembrança também. É um timaço do Flamengo, o Cruzeiro enfrenta no fim de semana. Antes tem um jogo muito importante também, a Copa do Brasil, em especial com essa Sul-Americana tão difícil do Cruzeiro, né? Difícil por conta do desempenho em si, dos resultados, né? Das 3 derrotas na primeira parte aí da etapa da fase de grupos. A Copa do Brasil, ela toma um contorno ainda mais importante pro Cruzeiro, né? O Cruzeiro pega o Vila Nova de Goiás na quinta-feira, 9h30 da noite, no Mineirão. Cruzeiro como protagonista sempre na Copa do Brasil e pegando o Vila, que é o terceiro colocado aí da Série B. É um duelo muito importante para inaugurar a Copa do Brasil para o Cruzeiro. Lembrando, a Raposa estreia nessa terceira fase, porque ano passado, por conta da colocação no Brasileiro, ganhou a vaguinha direta aí para a terceira fase. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Boa noite, eu sou o Otávio, tenho 10 anos e sou de Governador Valadares e acho o Cássio um baita goleiro. Boa, Otávio! Abraço pra você, lá de Valadares. Nome de goleiro, hein? Nome de goleiro. O Otávio, inclusive, hoje não esteve no banco. Obrigado aí ao Otávio, de 10 anos, participando com a gente. A garotada ligada na Itatiaia também, ao redor do estado. Falar em Otávio, você falou um negócio que eu concordo muito com você, cara. Dependendo de como o Cruzeiro for encarar esse restante de Copa Sul-Americana, o Otávio no gol, cara. Solta ele, né? Começa a dar cancha, a jogo no profissional, e aí eu acho que essa atuação de hoje do Cássio dá um respiro pro Cássio, né? É um voto de confiança no Cássio. Olha, segue sendo o nosso goleiro principal, mas eu não sei como o Cruzeiro vai encarar a Sul-Americana daqui pra frente. Mas se dentro do clube a decisão for, olha, tá difícil classificar, uma equipe já tem 9 pontos, com um pontinho a gente já não consegue alcançar, a outra equipe ali com uma vitória a gente já também não vai conseguir mais alcançar, enfim, se for encarar a Sul-Americana de uma maneira como cumprir tabela e vai ter que jogar, que seja inteligente, né? Dê descanso, rode o elenco, saiba utilizar a competição para quem sabe dar oportunidade para quem tá precisando, e o Otávio é um deles. Mas a atuação do Cássio hoje
foi um voto de confiança. Eu falei antes da jornada, Cirilo, o Cássio, ele falhou no gol do Bragantino, mas ele foi o melhor jogador do Cruzeiro naquela partida. O Cássio, eu até falei de jogo contra o Vitória, mas não foi o Vitória. O Cruzeiro nem jogou contra o Vitória. Não sei onde eu fui achar o Vitória. Foi contra o Inter, na vitória do Inter. Se não fosse o Cássio, o Cruzeiro poderia ter tomado uma goleada ainda maior, né? Então é um cara que tem feito bons jogos, mas tem cometido falhas capitais. E hoje ele voltou a fazer um grande jogo e não cometeu nenhuma falha. O Cruzeiro acabou vencendo com uma participação muito especial, com o protagonismo do seu goleiro. É isso. Mais um torcedor pelo nosso WhatsApp. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. É o Padre Arnoldo aqui de Alfenas. Fiz a missa, muito bonita, bastante gente. Terminada a missa, liguei na Itatiaia e vocês narrando a vitória do Cruzeiro. Para nossa felicidade. Parabéns a vocês pela garra, pela transmissão linda, emocionante que vocês fizeram. Essa rádio maravilhosa. Eu que sou locutor de rádio aqui também no sul de Minas. Dou os parabéns para vocês. E vamos juntos, vamos ver se o Cruzeiro melhora agora, né? Um abração, Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado pela mensagem. Que Amém, legal. Padre Arnoldo. Padre Arnoldo participando com a gente. Deus te abençoe também. Obrigado pela mensagem, pelo carinho aí, Itatiaia. Vozeirão, hein, rapaz? E colega, né? Locutor, trabalha em rádio também. Um abraço Vozeirão. pro Padre Arnoldo e obrigado pela audiência. Ali, obrigado aí pela mensagem, obrigado. Vamos fechar com o torcedor? Tem muita coisa para analisar ainda, temos muita jornada esportiva pela frente. Vamos ver se a turma, daqui a pouquinho, dos atletas vão conversar também com o nosso Emerson Pansieri. E você falou conosco também pelo 996519657. Boa noite, Cirilo. Aqui é o Sorinho Tabirito. Manda um abraço pro meu amigo aí, seu Chico. Temos que apoiar o Cruzeiro, senhor. E parar esse negócio de brigaiada aí, que fazer uma racha no Cruzeiro, querer mandar o Dudu embora, é muita sacanagem. O cara largou o Palmeiras pra vir pro Cruzeiro, chega aqui, o cara não começa jogando e põe o cara no banco, o cara aceita, mas ele falou uma coisa infeliz, mas quantos jogadores já não fizeram isso? Prejudicando o time? Ele não quer prejudicar o time, ele quer que ele seja titular e ele tem capacidade que tem melhores que os jogadores aí que chinelinho. Eu tô rindo que o Mineirês é maravilhoso. Maravilhoso. Né? Parar com essa brigaiada aí. É isso aí. Em resumo, é isso. É essa história aí. Ele tá falando do Dudu. Daqui a pouco o nosso Emerson Pansieri trouxe a notícia que está também em itatiaesporte.com.br. Barrado no Cruzeiro, Dudu pode ser opção no Botafogo. Matéria que está no nosso site. Confira.